Olá, o panorama de hoje está no ar. A partir de agora, acompanhe o que preparamos para você. Banco Central limita a cobrança de taxas nas máquinas de cartão. Apesar da baixa adesão, feira de adoção de cães e gatos continua acontecendo em Caratinga. O quadro Pense Direito traz informações sobre as prisões no período eleitoral. Veja também como foi a visita técnica dos estudantes de nutrição do UNEC a uma fábrica da cidade. Fazer o bem faz bem. Saiba como é fundamental fazer algo pelo próximo. Esses e outros assuntos você acompanha a partir de agora. Vamos começar o panorama de hoje com uma importante notícia para você que utiliza cartões. O Banco Central estabeleceu limites para a cobrança da tarifa de intercâmbio e para o prazo de liquidação de operações de cartões pré-pagos e de cartões de débito. A nova regulação estabelece o limite máximo de 0,5% a ser aplicado em qualquer transação de cartões de débito e 0,7% aplicado em qualquer transação de cartões pré-pagos. A resolução foi adotada pelo Banco Central após consulta pública e passa a vigorar a partir do dia 1º de abril de 2023. Também deverá ser obedecido o mesmo prazo para a disponibilização dos recursos aos estabelecimentos comerciais, independentemente de o cartão ser de débito ou pré-pago. Segundo o órgão, essa tarifa representa um custo que o credenciador repassa ao estabelecimento comercial, que por sua vez repassa ao consumidor. As feiras de adoção de cães e gatos da Prefeitura de Caratinga são uma ótima oportunidade para levar um animalzinho para casa, desde que haja compromisso da posse responsável. A princípio, elas eram realizadas 2 vezes por mês, só que nas últimas edições a adesão foi baixa, por isso as feiras passaram a acontecer 1 vez por mês. A adesão é muito baixa, tem sido muito baixa nas últimas feiras, né? O pessoal ainda chega até nós procurando algum animalzinho de raça, né? E a gente são animais vira-latas, né? São animais que são muito dóceis, tanto para lidar com criança, com idosos, é uma excelente companhia, né? Estão com o controle sanitário em dia, então isso é muito importante da gente divulgar, né? Essa oportunidade que a gente precisa dar para um animalzinho que é de rua. Estão todos muito bem cuidados, né? Livres de doenças infecto-contagiosas, né? Com a vacina em dia, e isso é uma tranquilidade para quem está adotando, né? Saber que a partir de então é só mesmo dar sequência ao cuidado que a gente fez até aqui e oferecer muito amor, porque é isso que a gente quer e é isso que eles merecem, né? Fora das feiras também é possível adotar seu pet indo até o canil, que fica no Parque de Exposições. Os horários de visitação vão de segunda a domingo, de 2 às 4 da tarde. Estamos às vésperas das eleições, mas alguns temas ainda geram dúvidas e despertam o interesse dos eleitores. Um deles é sobre em que circunstâncias uma pessoa pode ser presa neste período. É sobre esse assunto que vamos falar no Pense Direito de hoje. Acompanhe. A chamada imunidade eleitoral está prevista no artigo 236 do Código Eleitoral. Muitas pessoas têm compreensões equivocadas sobre essa imunidade eleitoral. As pessoas acham que nesse período que vai de 5 dias antes da data da eleição até 48 horas depois, ninguém pode ser preso pura e simplesmente. Não é bem assim. Vejamos o que diz a lei. Abre aspas. Nenhuma autoridade poderá, desde 5 dias antes e até 48 horas depois do encerramento da eleição, prender ou deter qualquer eleitor, salvo em flagrante delito ou em virtude de sentença criminal condenatória por crime inafiançável ou ainda por desrespeito a salvo-conduto. Então, nós temos uma regra geral, que é a de que os eleitores não podem ser presos nesse período que vai de 5 dias antes até 48 horas depois do encerramento das eleições. Essa é a regra. Temos exceções. Antes de entrar nas exceções, já adianto, essa regra vale para os eleitores. Qualquer pessoa que não ostente a capacidade eleitoral ativa, ou seja, o direito de votar por algum motivo, seja porque já foi condenada criminalmente, está cumprindo pena, ainda que seja uma pena em regime aberto, enfim, ou uma pena restritiva de direitos, qualquer pessoa que não ostente a qualidade de eleitor não será considerado eleitor. Exemplo, quem está cumprindo pena. Exemplo, também quem está interditado.
Se não é eleitor, essa imunidade eleitoral não se aplica a ele. Se essa pessoa cometer crime, independentemente do momento, independentemente de qualquer questão, poderá ser presa. Essa regra, que é a regra da imunidade, embora tenha exceções, mas no caso da pessoa que não é eleitora, sequer ela está abrangida pela regra. Dito isso, vamos prosseguir. Então, sabemos que a regra é a imunidade eleitoral. O eleitor, em geral, não pode ser preso de 5 dias antes até 48 horas depois do encerramento das eleições. Ok, e as exceções? Primeira exceção, salvo em flagrante delito. Aquele eleitor que, mesmo nesse período, estiver em flagrante delito, poderá muito bem ser preso. Ora, o que é o flagrante? O flagrante consiste em praticar a infração penal, a pessoa que está sendo pega praticando a infração penal, ou a pessoa que foi pega logo depois de praticar. Então, acabou de matar alguém, né, está matando, a polícia viu o outro assassinar alguém, ou então prendeu essa pessoa logo depois de matar alguém, está em flagrante delito. Obviamente, poderá ser preso sim. Qual que é a outra exceção aqui? Em virtude de sentença criminal condenatória por crime inafiançável. Quais são os crimes inafiançáveis? Nós temos o racismo, a ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado Democrático de Direito. Nós temos a tortura, o tráfico e o terrorismo. E nós temos os crimes hediondos. Estupro, por exemplo, é um crime hediondo, só a título de comparação. Enfim, todos esses crimes aí são inafiançáveis. Vamos supor que o sujeito não está em flagrante, mas sai um mandado de prisão em razão de um crime que ele praticou no passado. Esse mandado sai para ser executado. Pode ser executada essa prisão se for um crime inafiançável e esse mandado de prisão vier em razão de uma sentença penal condenatória, ou seja, não é uma pura e simples prisão preventiva que vem ali no meio do processo antes da sentença. Não, é um mandado de prisão, por exemplo, uma prisão penal, uma prisão para cumprir a pena. Que o sujeito foi condenado, transitou em julgado a sentença, ficou definitiva e aí vai cumprir a pena. Pode ser preso no período eleitoral? Pode, sem problema nenhum. Por quê? Porque temos aqui uma sentença criminal condenatória por crime inafiançável. Se for, claro, um crime inafiançável, como é o estupro, como é o homicídio qualificado, enfim, dentre outros crimes também inafiançáveis, como tráfico, terrorismo e os que eu mencionei aí. Próxima exceção, por desrespeito a salvo-conduto. Vamos supor que o eleitor ele consegue da Justiça Eleitoral um salvo-conduto para poder sair da sua casa e votar. Só que o juiz que concede esse salvo-conduto, fixa ali algumas condições para ele ir votar. Ele desrespeita essas condições, desrespeita o salvo-conduto. Ele pode ir preso sim, ainda que dentro do período aí eleitoral, tá bom? Então vamos supor que é uma pessoa que está com problema na justiça, está com receio de ser presa, consegue um salvo-conduto só para ir votar, desrespeita as condições, pode ser presa sim porque desrespeitou essas condições. E por último, a chamada prisão civil, ela não pode ser cumprida no período eleitoral. Nós temos aí uma prevalência de entendimento de que a prisão civil, que é aquela de quem deve alimentos, quem deve pensão alimentícia, essa prisão não pode ser cumprida aí no período eleitoral. Acesse as nossas redes sociais para conferir outros temas já apresentados no quadro Pense Direito. Você sabia que o nutricionista é também fundamental na indústria? Esse profissional atua na técnica, no controle de qualidade, entre outras diversas frentes dentro do segmento. Uma visita técnica mostrou tudo isso aos estudantes de nutrição do Centro Universitário de Caratinga, que você confere na reportagem a seguir. O nutricionista é aquele profissional que estuda os alimentos e os efeitos que eles produzem no nosso organismo. Mas isso você já sabe. Porém, esse trabalho vai muito além da clínica e da dieta individual. O nutricionista também tem papel importante na garantia da saúde pública, junto aos demais profissionais que atuam na indústria alimentar. Para conhecer de perto esses processos, o curso de nutrição do Centro Universitário de Caratinga, que é mantido pela FUNEC, participou de uma visita técnica em uma fábrica de pães e bolos de Caratinga. Esse é o projeto Nutriação. O Nutriação tem por objetivo levar e agregar e habilitar os nossos alunos às visitas técnicas em unidades em áreas de atuação do nutricionista. Hoje em destaque nós estamos na Milani Pães e Bolos, empresa essa que reside aqui na cidade de Caratinga, Minas Gerais, e o nosso objetivo hoje é levar e mostrar para os nossos alunos
a área de atuação do nutricionista em escala industrial. Em uma indústria, o nutricionista controla a qualidade dos alimentos e acompanha todo o processo de produção. Ele também orienta sobre a higiene e manuseio dos alimentos, entre outros serviços fundamentais para o segmento. Dentro das legislações, pelo próprio Conselho Federal de Nutrição e o Conselho Regional, a área de atuação do nutricionista em indústria torna-se uma obrigatoriedade. Então, hoje eu trago a família Nutrição UNEC para conhecer essa experiência, todos os protocolos de elaboração de um produto com segurança, conhecendo o perfil nutricional, conhecendo as técnicas sensoriais, a questão microbiológica e a qualidade nutricional desse produto. Dentro da engenharia de alimentos, nós temos um grande ganho entre dois profissionais, tanto quanto o engenheiro, tanto quanto o nutricionista. Ambos trabalham em uma equipe multidisciplinar, no desenvolvimento e na elaboração dos produtos, bem como também na confecção dos rótulos, para que o nosso consumidor possa conhecer realmente as particularidades e a identidade desses alimentos. Para os estudantes, uma oportunidade de unir a teoria com a prática. Na teoria, a gente fica muito preso em palavras, textos, né? E não conseguimos ver como que é a realidade, né, de uma indústria, de uma fábrica de alimentos. E aqui, né, na prática, a gente pode ver como é feita a manipulação, né, a preparação dos alimentos. Inclusive, né, a Brunella nos disponibilizou essa visita técnica, né, no nosso curso de nutrição do Nutriação, né? Visitamos aqui a Milane e percebemos, né, como é feito, né, o preparo do pães, a separação dos grãos, né, e a distribuição desses alimentos nas indústrias e nos supermercados. Uma tarde de muito aprendizado e troca de experiências. Poder trocar experiências, né? É uma grande empresa aqui de Caratinga. A gente está sempre de portas abertas para fazer essas visitas, para receber os profissionais, para trocar essas experiências. É um grande prazer mesmo. A gente está muito feliz com essa oportunidade de trocar esse conhecimento com os alunos, fazer essa tarde descontraída, de visita, de conhecimento. É muito bacana mesmo. Já parou para pensar no que te faz feliz? Dinheiro, beleza, o celular da moda? Tem gente que tem tudo isso e não se sente completo. Assim como existem aqueles que não têm quase nada disso e andam de mãos dadas com a alegria de viver. Embora não haja uma resposta exata, certas ações fazem um bem danado, e ser solidário é uma delas. Há mais felicidade em dar do que em receber. Isso até mesmo a ciência comprova. A recompensa experimentada depois de ajudar outra pessoa aumenta e muito nossos níveis de emoções positivas. É ou não é, Lourdes? Todo mundo sente energia e faz parte também do campo aqui, né? Todo mundo se sente bem. Quando a gente chega, as crianças já sentem aquela expectativa, né? Oh, vou ganhar alguma coisinha, hoje tem doce. Aqui, é a primeira vez eu fiquei, meu coração transbordando de alegria. Cientificamente falando, isso se deve à sensação de dever cumprido que faz com que o hipotálamo produza e libere ocitocina, o chamado hormônio do amor, gerando a doce sensação de bem-estar e felicidade plena. Mas é claro que não é só isso, né? Quando a gente estende a mão para o outro, acaba trocando experiências, desenvolvendo empatia, lapidando o senso de propósito e tendo a visão de mundo expandida. Por isso, só há vantagens em se fazer o bem. Ser solidário, ajudar o próximo de alguma forma, é a melhor maneira de transformar a realidade em que vivemos. É necessário a gente ser solidário a todo tempo, né? Sermos humanos, olhar para o próximo como para a gente mesmo. Fazer o bem sem olhar a quem. E o Rodrigo não está falando isso da boca para fora. Há mais de 8 anos, existe um projeto social realizado pelo Terreiro de Umbanda, onde ele é pai de santo. Sempre em setembro, próximo ao dia de São Cosme e Damião, que é 27, ele, colaboradores e frequentadores do terreiro
fazem a alegria das crianças e de outros moradores da comunidade da Portelinha, em Caratinga. A ideia de distribuir o doce já é uma tradição muito antiga, né? Só que para vir distribuir nessa comunidade foi quando nós viemos buscar folha, né, na mata que tem aqui próximo, e trouxemos umas balas e vimos criança e começamos a dar umas balinhas. Aí aglomerou. Aí no outro ano a gente já trouxe sacolinhas e aí foi se estendendo. Sacolinha com doce, com bala, com chiclete e brinquedos. Agora a gente, além dos doces, a gente traz brinquedos para as crianças. Muito legal, porque todo mundo está feliz, meus irmãos. O que você já ganhou aqui hoje? Ganhei chiclete, surpresinha. Brinquedo eu ganhei. Meus irmãos ganhou carrinho, eu ganhei pipa. O que você ganhou aqui hoje? Uma bola, brinquedo, um monte de coisa. O que você acha desses eventos assim? Legal. Bom, coisas pra gente ganhar muitas coisas, muitos brinquedos. E dá pra brincar com as amiguinhas também? Dá. A gente leva algumas coisas pra escola, a gente traz e as amigas conseguem brincar também, porque é um monte de coisa. Ações sociais como essas são as ferramentas usadas por quem quer promover a mudança e ajudar a sociedade a se tornar mais justa e igualitária. Eu acredito que é muito importante. Eu acho que todo mundo deveria fazer isso, que nada melhor do que a gente ver uma criança feliz. Se a gente tem uma criança feliz, a criança não vai para o mundo da droga, a criança não vai se prostituir, não vai fazer coisas erradas, né? Que tantas coisas ruins que tem no mundo. Então, se a gente dá um brinquedo, a criança vai brincar dentro de casa, não vai ficar no meio da rua correndo perigo. Então, é muito importante. Eu acredito que isso deve ser uma ação que todos devem refletir e fazer, se não fizer, ajudar quem faz. Transformar o mundo à sua volta pode ser mais simples do que você imagina. Através de pequenas atitudes como essa, é possível impactar positivamente a vida de muita gente. E olha que eu não tô falando só dos pequenos, tá? A Dona Maria Aparecida é presença confirmada todos os anos. Uma surpresa para as crianças, não só para as crianças, para a gente também, né? E deixa as crianças satisfeitas, graças a Deus, nunca faltou, né? Sempre está ali presente, todo ano. O Rodrigo, eu peço a Deus que dê muitos anos de vida e saúde e que eu continue com esse propósito que ele tem todo ano. Vem a criança, vem um adulto, sei que no final sai todo mundo feliz. E existem várias formas de ajudar o próximo, realizando doações, sendo voluntário, adquirindo produtos e até divulgando causas. E você, o que tem feito pelo próximo e para fazer do mundo um lugar melhor? Escolher uma causa para chamar de sua e ajudar alguém faz com certeza com que as pessoas se sintam melhor. E ainda na edição de hoje você vai saber sobre a segunda edição do Oktoberfest em Caratinga. Confira momentos especiais da 8ª edição do Circuito das Palmeiras. Categoria Cadete, caratinguense conquista 2º lugar na 4ª etapa do Campeonato Mineiro de Kart. E você vai ver ainda uma homenagem de familiares e amigos ao jornalista Humberto Luiz. É logo após o intervalo. De volta com o Panorama, agora nós vamos falar de lazer. Se você é um apreciador de música e cerveja, nós temos uma opção para você. É o Oktoberfest, que terá sua 2ª edição em Caratinga. Veja. O Oktoberfest nasceu aqui em Caratinga de uma vontade de 4 amigos que gostariam de fazer uma festa onde todo o ambiente familiar pudesse ser levado para esse ambiente. Então nós fizemos uma festa com os moldes de Munique, com os moldes de Blumenau, que é onde tem a tradicional Oktoberfest. E com isso trazer essa situação de cervejas artesanais, cervejas diferentes para o ambiente de Caratinga. O nosso foco é fazer com que a população, fazer com que o pessoal tenha um espaço familiar de divertimento e conheça novos tipos de cerveja. Nós vamos ter lá 2 bandas, vamos ter praça de alimentação, vai ter uma cervejaria grande, vai ter um fogo de chão com churrasco lá para o pessoal que gosta muito de churrasco, num ambiente totalmente familiar
começando de tarde e indo até de noite, começando às 15 horas. O evento será no sábado, dia 8 de outubro, a partir das 3 da tarde, no Instituto Hélio Amaral, no bairro das Graças. E o assunto agora é esporte. A 8ª edição do Circuito das Palmeiras Night Room movimentou Caratinga. A seguir, você vai ver alguns momentos especiais registrados pela equipe da UNEC TV dessa competição de corrida de rua que já está se tornando uma tradição na cidade. A paixão pelo esporte, em especial pela corrida de rua, levou um grande número de pessoas à Praça Cesar Alvim para a realização da 8ª edição do Circuito das Palmeiras. A concentração foi em frente à Catedral de São João Batista. E segundo informaram os organizadores, foram cerca de 1.000 participantes de diversas partes de Minas e até de outros estados que vieram prestigiar o evento, que já está se tornando tradicional. Depois de uma pandemia, a gente ficou um pouco inseguro de voltar, a gente não sabia como seria a expectativa dos atletas e das pessoas da cidade de Caratinga para com o evento, mas a gente teve a surpresa de estourar o número de inscrições e além de ter muitos inscritos dentro da cidade, a gente conseguiu alcançar toda a região e fora do estado também a gente está com muita gente participando. Tem gente vindo de São Paulo, Espírito Santo, Belo Horizonte, a região de Caratinga todinha, Manhuaçu, e virou tradição sim. A gente realiza o Circuito das Palmeiras há 8 anos e virou tradição na cidade. A galera já pede, todo ano pergunta quando que vai ser a nova data. Um dos destaques ficou por conta da categoria Kids, que reuniu dezenas de crianças. Apesar de percorrerem trechos curtos, os pequenos e pequenas tinham a mesma empolgação e vontade de vencer dos adultos. Tem esporte aí chegando! Ao todo, houve a realização de uma caminhada de 3 quilômetros e de corridas de 5 e de 10, reunindo um grande público em torno do evento. O evento esse ano ele foi aberto 3 modalidades, que foram 3 quilômetros de caminhada, 5 de corrida e 10 de corrida. Os atletas saem aqui, a concentração e a largada aqui da Praça Cesar Alvim, eles fazem um percurso pela cidade, vão até Dário Grosso e volta. Os atletas de 5 e 10 km têm premiação por categoria e os de 3 km de caminhada, e todos os atletas têm a medalha de participação. A premiação é por troféu, primeiro, segundo e terceiro lugar geral e os brindes dos patrocinadores, e por categoria troféu também, primeiro, segundo e terceiro lugar. O evento já se tornou uma tradição entre o público de Caratinga e região. Após 2 anos paralisado devido à pandemia de Covid-19, o Circuito das Palmeiras Night Room superou todas as expectativas. 8ª edição 2022! Sou atleta há 13 anos, participei de campeonatos brasileiros de atletismo, campeonato estadual, fui campeão estadual em 2013 nos 10.000 metros e participei do campeonato brasileiro de universitário de atletismo, campeonato brasileiro sub-23 de atletismo, ficando na 3ª colocação. E já participei de corridas pelo Brasil todo. É a 2ª vez. É a primeira vez que você ganha? Campeão. 2018 fui campeão nos 10 quilômetros. É a 2ª vez? 5. E agora nos 5. E ainda sobre o universo esportivo, agora vamos falar de outra modalidade, o kart. Para brilhar neste esporte, muita gente começa a praticar muito cedo. O Rodrigo, que a gente já apresentou em uma reportagem aqui no Panorama, é acelerado. Inclusive, ele conquistou o 2º lugar na categoria cadete da 4ª etapa do Campeonato Mineiro de Kart. Confira! O que você fazia quando tinha 10 anos de idade? Geralmente eu estudo, dia de semana de prova, essas coisas, brinco. Normal, né? Garotos de 10 anos fazem essas coisas que o Rodrigo faz. Muitas dessas coisas, mas não todas.
brinquedo favorito do Rodrigo é esse aqui, ó. Um carrinho que pode chegar até a velocidade de 90 km por hora. Ele é piloto de kart há 6 meses e essa brincadeira está ficando cada vez mais séria. Eu gosto de pilotar no volante umas 4 vezes na semana. Fim de semana eu vou treinar lá em Belo Horizonte. Eu pedi para o meu pai esse jogo de Fórmula 1. Meu pai, aí depois eu pedi esse volante. Aí meu pai gostou disso. Ele viu que eu era bom nisso e comprou o kart. Aí a gente foi andando em Patinga e depois a gente foi para Belo Horizonte. Quando eu era da idade dele, o máximo que eu podia andar era de carrinho de rolimã. Então, assim, o que eu puder fazer, né, para ele tentar seguir no esporte aí, eu tento, né, com a ajuda. Né, tem que deixar bem claro que até agora ele conseguiu chegar onde está, foi com a ajuda, né, dos colaboradores aqui da cidade. O único piloto do interior do estado, né, que é o Rodrigo. Ele é a única criança, né, do interior do estado. Você manter essa rotina todo fim de semana, você tem que ir a Belo Horizonte para poder fazer um treino de 1h30. Né, isso tudo tem um custo, né, que passou muito longe de eu ter condição de arcar. Rodrigo participa de competições profissionais. Há poucos dias, na 4ª etapa do Campeonato Mineiro de Kart, que aconteceu no kartódromo RBC Racing em Vespasiano, ele ficou em 2º lugar na categoria cadete. Primeiro lugar, Bernardo Tambasco. Segundo, Rodrigo Batalha. Em terceiro lugar, o Gabriel Souza. O Rafinha perdeu ali a 3ª colocação na última volta. A Rafinha Guimarães é o 4º lugar. Lucas Ferreira na 5ª colocação e o Rafa Coura na 6ª colocação. Foi a última etapa. Eu fiquei em 2º colocado. No campeonato inteiro eu fiquei em 3º. Se a gente fizer uma equação entre tempo de treinamento e o resultado, eu acho que ele foi muito bem, né? Que ele treina lá na pista da RBC há 4 meses só. Então, ele competiu com gente que tem anos, meninos, garotos já experientes, né? Que correm Brasil afora, não correm só em Belo Horizonte. Então, acho que ele foi bem. Rodrigo se vê no futuro ainda brincando de velocidade. É emocionante, eu gosto muito disso que eu faço. Eu quero ser piloto profissional de Stock Car. Ele é meu ídolo, o Hamilton. E quer ser campeão como a grande inspiração dele. Certo é que todo mundo já deve ter visto uma pista de kart, principalmente brincando no famoso jogo de videogame Mario Kart. O que pouca gente sabe é que transformar esse hobby em meio de vida exige um alto investimento. Por isso, Rodrigo precisa de mais apoios e patrocínio para seguir com a prática desse esporte que envolve muita paixão e persistência. Eu estou procurando patrocínio para a gente conseguir em BH, disputar o Mineiro e estamos procurando ir em São Paulo agora. Infelizmente, né, eu não tenho condição, né, o esporte custa caro, né, então assim, até agora a gente conseguiu romper barreiras aí, foi com a colaboração mesmo dos meus amigos, né, dessas empresas aí que estão ajudando a gente nessa batalha aí. Muito bacana. E quem tiver interesse em ajudar o Rodrigo a continuar investindo nesse sonho, pode entrar em contato com o pai dele por meio do número 33 98843 7540 ou acessando o perfil no Instagram @piloto_Rodrigo Batalha 64. Esta semana, o jornalista Humberto Luiz, que faleceu na última segunda-feira em Belo Horizonte, recebeu muitas homenagens de parentes e amigos. Nesta reportagem especial, vamos trazer um pouco da trajetória de seu Humberto, como ele era chamado, e relatos emocionados sobre exemplos e legado de honradez e amor ao próximo. Caratinga e a imprensa estão de luto.
Morreu na noite de segunda-feira o jornalista Humberto Luiz Luciano Costa. Humberto tinha 85 anos e era um dos responsáveis pela fundação do Sistema Caratinga de Comunicação, hoje Grupo Sistec, tendo seu nome escrito definitivamente na história da nossa comunicação. O jornalista se encontrava internado no Hospital Madre Teresa, em Belo Horizonte, desde o dia 8 de setembro, para onde tinha sido transferido depois de realizar uma cirurgia de apendicite em Caratinga. Humberto, para mim, é um amigo, meu afilhado de casamento, meu compadre, meu companheiro de trabalho, meu conterrâneo. Viemos para Caratinga, deixamos nossa cidade natal, fomos Teoflotone, fomos bem recebidos aqui. E hoje ele se vai. Vai com Deus, meu amigo. Que você esteja na casa do Senhor. E nós aqui vamos vamos ter a sua memória para sempre em nosso coração e em nossa mente. Natural de Teoflotone, Humberto chegou a ser vereador daquela cidade. Na década de 60, se mudou para Caratinga, a convite do amigo Eurico Gade, que na época havia adquirido a Rádio Sociedade Caratinga, de onde se originou o Sistema Caratinga de Comunicação, também composto pelas rádios Caratinga M, 94 FM e TV Sistec. Mas foi em O Jornal de Caratinga que Humberto deixou a sua marca e fez história, sendo diretor e editor-chefe do veículo. Humberto Luiz é um dos fundadores do jornal que circulou ininterruptamente por mais de 4 décadas. Atualmente, o jornalista era presidente da fundação, que mantém esses veículos. Olha, neste momento de grande consternação, a gente tenta superar a dor para exaltar muito justamente a memória, a figura de São Humberto, como muitos o conheciam, né? Era um jornalista fora de série, dos mais importantes que apareceram em Caratinga, né? Fundou o Jornal de Caratinga, que durante muitos anos circulou, foi um grande símbolo do jornalismo em Caratinga. São Humberto era uma pessoa inteligente, um jornalista compromissado com os interesses de Caratinga, sempre lutou para que Caratinga alcançasse o melhor, né? Como filho adotivo de Caratinga, nasceu em Teoflotone, veio para cá. Agora, a maior qualidade do São Humberto é como ser humano, né? Todos que o conhecem mais de perto sabem o quanto ele era prestativo. Um pedido de ajuda para Humberto era uma ordem. Ele fazia questão de ajudar os amigos, quem mais o procurasse. Sempre foi uma pessoa muito solidária, muito preocupada com o bem-estar do próximo. Por cerca de 30 anos, Humberto foi assessor parlamentar da Câmara Municipal de Caratinga, função que ainda desempenhava. É uma pessoa que sempre falava muito bem de Caratinga, do acolhimento que teve aqui em Caratinga, mas que nunca esqueceu o Teoflotone, nunca esqueceu lá suas origens, né? Dedicou a sua vida também ao Poder Legislativo de Caratinga e várias outras câmaras municipais da região, com muita competência. Ainda agora, ele era assessor na Câmara Municipal de Caratinga e ajudava muito a gente ali nas nossas ações, nas nossas dúvidas, né? Portanto, uma perda muito grande e um grande amigo, né? Que a gente fica agora sem poder estar convivendo no dia a dia. Era membro do MAC, Movimento Amigos de Caratinga. Fazia parte da ACL, Academia Caratinguense de Letras, e ocupava o cargo de conselheiro da FUNEC, Fundação Educacional de Caratinga, mantenedora do Centro Universitário de Caratinga, UNEC. Um momento muito triste para nós, para Caratinga, né? Para mim, de maneira muito particular, meu amigo, perco um colega de literatura. Ele recentemente lançou seu livro e é uma tristeza muito grande, uma perda irreparável. Uma pessoa que tem um papel fundamental, né? Sempre teve um papel fundamental na sociedade Caratinga e sempre visando o crescimento de Caratinga. Que ele descanse em paz e eu tenho certeza que ele está bem. Para nós, resta a saudade. No dia 20 de agosto, lançou o livro A Verdade dos Fatos, sua última obra, que retrata o mundo político, social e econômico de Caratinga nas décadas de 70 e 80. Naquele sábado, o jornalista se confraternizou com amigos em um evento festivo no auditório do UNEC. Mal sabíamos que se tratava de uma despedida. Mais tarde, São Luís de Gonzaga
foi taxativo em sua resposta ao afirmar que queria viver os seus últimos momentos naquele ambiente, porque era ali que morava a sua felicidade, estando entre amigos. Fiz esta breve narrativa para dizer que este é o momento em que experimento felicidade, estando diante de tantas pessoas que me são muitíssimo gratas, da terra dos meus encantos, da terra dos meus amores. Em agradecimento às orações de familiares e amigos, na última semana, o jornalista chegou a enviar um comunicado intitulado Momento de Agradecer, destacando estar certo de que as orações dirigidas por amigos e amigas o sustentava e o mantinha com a esperança de dias melhores. Mas, infelizmente, esses dias não vieram. Humberto Luiz foi velado no ginásio do UNEC, na Avenida Moacir de Matos. O sepultamento aconteceu no cemitério de Caratinga. Humberto deixa a esposa Wanda Leles, os filhos Humberto Luiz Júnior, João Camilo, Luiz Felipe e 4 netos. E hoje, quando eu soube da notícia, a primeira coisa, o coração quase para, né? Porque é muito doído saber que agora não tem mais aquele amigo que eu conversava todos os dias. Agora, o importante do Humberto é que ele foi um pai de família exemplar, um amigo exemplar. Tudo que ele botou a mão deu certo. Ele era um jornalista de primeira mão. Lançou agora o livro retratando o tempo dele de jornalista do ano 70 ao ano 80. Foram 10 anos. Você está vendo que inteligência, que texto bonito, texto simples, mas falando de tudo. E ele não é ofendendo ninguém, nem no texto, falando sobre o DN, PSD, falando sobre inimigos, ele não profere uma palavra sequer de ofensa a quem quer que seja. Ele era ético, educado, inteligente e amigo. Amigo não só meu, amigo de Caratinga. A FUNEC, Fundação Educacional de Caratinga, e o UNEC, Centro Universitário de Caratinga, prestam suas condolências a essa verdadeira referência da nossa comunicação. Um pilar moral da sociedade que deixa muitas saudades e um grande aprendizado. Fica aí, né? Esse sentimento de tristeza, esse sentimento de uma perda de uma pessoa assim extremamente especial, né? Humberto é uma figura lendária, né, da nossa sociedade, da nossa comunidade. Então a Caratinga inteira se encontra de luto neste momento. E é com nossa homenagem ao seu Humberto Luiz que o Panorama de hoje vai chegando ao fim. Agradecemos a sua audiência. Siga conectado conosco nas nossas redes sociais. Até mais!